Paulinha, tem pergunta, tem comentários aí nas redes sociais? Em seguida eu passo para o Joel. Tem comentários. Até teve uma pessoa que mandou essa pergunta, que é uma pergunta que eu fiquei com vontade de fazer. A hora que a Renata confrontou o Joel, falou que o Joel disse que ela era bolsonarista enrustida. Agora ele disse que mudou de ideia. E aí tem gente aqui pedindo também para a Renata se posicionar a respeito do que ela pensa sobre Sérgio Moro. Essa era uma pergunta que eu também ia fazer. Muita gente perguntando aqui também. Eu acho ele um bunda mole. Você vai do quê? Você acha um bunda mole? Eu acho. E assim, eu tenho profundo respeito pelo Sérgio Moro no que tange combate à corrupção. Eu acho que ele fez um trabalho belíssimo enquanto juiz. Mas como político? Então, como político, assim, eu acho que ele... Primeiro, ele tem uma plataforma política progressista, que é contrária ao que eu acredito, né? Contrária ao que eu acredito que seja positiva. Segundo, ele... progressista no quê? Ele é desarmamentista, para começo de conversa. Sim. Então, isso, para mim, não tem como ser conservador nem liberal sendo desarmamentista. Ele das armas, um mínimo controle, né? Do mundo, mínimo, da fiscalização. Eu não sei se é desarmamentista, daquele cara do Sou da Paz. Ele não é aquele cara do Sou da Paz. Esse que é o problema. Ninguém sabe direito o que ele quer. Aí fica complicado de saber. E ele... é uma pessoa que, durante os desmandos do STF, que inclusive o atingiram pessoalmente, profissionalmente na sua figura, ele ficou quieto e ainda falou, não, temos que respeitar as decisões, porque falou de prisões que aconteceram ilegalmente e não se posicionou firmemente contra isso. Eu não gosto de gente bunda mole. Então Mas por e isso. O Bolsonaro não faz a mesma coisa em relação ao Supremo? Em relação ao quê? A não criticar? O Bolsonaro, ele faz o contrário. Ele critica, ele faz a criticar porque você quer que ele derruba o... Não, ele faz críticas e depois ele volta atrás. Eu acho o Silveira agora. O Roberto Jefferson está preso até hoje. Mas o Bolsonaro uma briga maior, você não acha? A harmonia entre os poderes? Você não acha que é por isso que ele evita fazer essas críticas? O Bolsonaro, ele faz críticas pesadas, aí ele fala assim, acabou, porra, e daí não acabou nada, e daí volta tudo ao normal. Então, assim, o Bolsonaro também está numa situação delicada, porque ele é presidente da República, o que não impede dele de fazer várias bizarrices e falar coisas que ele não deveria, e ir para searas que ele não deveria. Eu acho que se ele falasse menos, ajudaria muito. Mas ele também criticou o STF em alguns momentos e depois voltou atrás. E, ao mesmo tempo, ele fala que o próximo presidente vai ter 2 nomeações para o STF. E, na minha opinião, humilde opinião, ele errou nessas 2 primeiras, principalmente no Cássio Nunes. Se ele for reeleito, tomara que ele pense que ele precisa, de fato, equilibrar o STF. Porque não adianta reclamar do STF. O STF está fazendo coisas que vão na contramão do que diz a Constituição. É muito difícil, como diria Rui Barbosa, a ditadura do judiciário é a pior, porque não tem como recorrer a essa ditadura. Perfeito. E se o Bolsonaro está realmente preocupado com isso, quem são os nomes que ele está vislumbrando caso ele seja reeleito em 2022? Eu tenho certeza que a gente tem mais chances de ter melhores nomes com ele do que com o PT, por exemplo. Mas Cássio Nunes e André Mendonça me decepcionaram. Peraí, Adriles, peraí. Na economia, Renata. Não respondeu sobre o Sérgio Moro. Peraí. No governo PT e agora com o Bolsonaro, você vê algumas diferenças nas medidas tomadas para a economia? Mais liberal? Ou continua a mesma coisa populista? Tinha algumas coisas parecidas. Tem algumas coisas mais populistas, sem dúvida, principalmente agora, a partir do momento que a gente está chegando para um ano de eleição, assistencialismo, algumas declarações. A realidade é que o Bolsonaro, ele vem de um espectro da política que é herdada dos militares, e os militares no Brasil nunca foram liberais. Mas o Guedes? Não, o Guedes, ele tecnicamente é um liberal, mas ele também tomou água de Brasília e também está falando umas coisinhas populistas ali. Essa água de Brasília ou tem não, o quê? É o poder. Se ele acredita realmente no que ele fala, não sei dizer, porque eu não estou dentro da cabeça do Paulo Guedes. Pode ser que ele esteja pressionado por alguns setores ali dentro do governo e precise tomar algumas atitudes. Ou falar algumas coisas. Porque ainda está muito aparelhado, né? Mas independentemente de estar aparelhado, isso não justifica ele falar, por exemplo, que o rico no Brasil tem que ter vergonha de não pagar imposto, porque é uma mentira, para começo de conversa. Então, assim, eu acho que tem algumas atitudes para serem corrigidas, e o grande problema é que eu falo isso muito para os meus alunos. A América Latina, ela está embebida de um caudilho populista. É muito difícil você ser político no Brasil e não ter os discursos de sempre. Eu vou resolver a vida. Porque o povo me ama. Porque isso, porque aquilo. Isso acontece tanto na direita quanto na esquerda do Brasil. Agora, em relação à parte econômica, obviamente que com os governos petistas foi
foi absolutamente pior. Aí falam assim, não, mas na época do Lula, principalmente o primeiro mandato, nós crescemos a economia. Então não dá para comparar, diminuir a inflação, coisa e tal. Só que sim, tem que se levar em consideração o contexto, que é o que nós estávamos falando com o Joel antes. Claro. Então assim, se a gente pegar as mesmas medidas que foram feitas naquela época, aparelhamento das instituições, logo em 2005, apenas 2 anos depois da eleição do Lula, foi visto o Mensalão, que, por sinal, o protagonista foi o Roberto Jefferson. Ele tá nas paradas, né? Esse cara tá sempre envolvido nas coisas. Ele denunciou, né? Não, denunciou, mas ele estava envolvido também. Sim, o réu confesso que desbaratou. Ele estava envolvido. Então, logo depois veio o Mensalão, e mesmo assim, como a economia estava indo bem, por causa de boom de commodities, China, o Lula foi reeleito, etc. O Lula foi reeleito. Só que havia responsabilidade fiscal no primeiro mandato. Logo depois veio crise, aí a responsabilidade fiscal, o tripé macroeconômico foi jogado pela janela. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração, os contextos envolvidos. Então, hoje o Bolsonaro está com uma inflação alta, por quê? Não fez a lição de casa na questão da inflação, da expansão monetária e tudo que poderia ser feito. O Banco Central errou, assim, magnanimamente com a redução drástica da taxa de juros. Eu falo isso, e isso é bom da internet, fica tudo registrado. Podem pegar lá, entrevistas minhas, pode pegar meus destaques antigos. Eu falava, taxa de juros nesse nível, totalmente fora do risco, da realidade do risco do Brasil, vai pressionar o dólar e não vai ter efeito prático no consumo, que era o que eles queriam. Agora eles estão correndo atrás do rabo, a taxa de juros já está em quase 10% e ainda não é suficiente. Então não adiantou a independência do Banco Central, essa proposta? Continua fica independente, mas toma decisões erradas, é isso? Eu acho que o Banco Central tem que ser independente, sim. Naturalmente tem que ser, mas o Banco Central antes, quando tomou as primeiras decisões, ainda não era independente. E o comitê do Copom, ele é formado também pelo ministro Paulo Guedes, óbvio que não sozinho. Mas o ponto houve diversos erros econômicos também, tanto do Banco Central quanto do governo, e eu volto a dizer, dá pra gente analisar boas medidas e más medidas. O que a gente não quer que aconteça de novo. E a gente está caminhando para uma situação no ano que vem. Eu não sei o que vai ser, eu não sei a opinião de vocês, mas eu acho que vai ser um hospício. Um hospício, porque os candidatos, no geral, são todos sempre levados a essa ideia de populista, estatista, e paternalista. E o Alckmin com o Lula? E o Alckmin? Alckmin com o Lula calma. Você respondeu do Moro? Você respondeu do Moro? O que mais vocês querem que eu responda? Não, a questão que você coloca é o Moro. Se eu votaria no Moro, você quer saber? Qual análise você faz da atual conjuntura do Moro político? Porque o Moro, como você bem disse, ficou em silêncio em relação ao STF. O Bolsonaro, ele fica em silêncio em relação ao STF, porque ele é presidente e não quer alimentar mais ainda uma crise institucional entre os poderes. O STF está se colocando como inimigo da nação, de forma que está prendendo pessoas sem o devido processo legal, está tolhendo as liberdades individuais, criando uma ditatoga completamente indevassável. Como é que você coloca o Moro agora, que critica o Bolsonaro, em que pese ser um governo com várias falhas, como você disse, mas não foi um governo essencialmente corrupto, e ele compara mensalão com emenda parlamentar. Como você avalia o político Sérgio Moro nesse momento? Isso é surreal. Eu volto a dizer, a água de Brasília... O que tem na água de Brasília? Tem uma coisa chamada populismo. Sim. E aí o cara vem e fala assim, porque ele tem todo o direito de criticar, ele pode falar, inclusive, do seu papel à frente do Ministério da Justiça, e que ele queria colocar uma série de medidas lá anticorrupção que acabou não vingando. Acho que tudo isso está dentro de uma seara normal e comum de ser discutida e falada, inclusive dele se colocar como uma pessoa frustrada que não conseguiu colocar isso em prática. Agora, comparar a emenda parlamentar com o mensalão é de uma ignorância, assim, absurda. E aí não dá, simplesmente não dá. E fazem isso de maneira deliberada porque no Brasil as pessoas não conferem as coisas. Até hoje, Paulo Matias, tem gente que vem me perguntar que pedaladas fiscais foram legalizadas. Nunca foram legalizadas, mas algumas mídias, e aí volto a dizer, qual o problema das fake news? Quem que diz o que é verdade e o que é mentira? Grandes mídias falaram disso.